Olá, bom dia para todas e todos que nos acompanham aqui no portal Desacato, em mais um programa Palavra Nua. Bom dia para a Júlia Sajorato, com a gente também sempre aqui no suporte e na edição. Gente, hoje a nossa entrevista ela está aliada ao meio século de história do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, que celebra aí os seus 50 anos de organização e luta junto aos povos indígenas. E a gente vai recebendo o Egon Reck para conversar um pouquinho com a gente, para contar um pouco também dessa história. Egon, bom dia, seja bem-vindo ao espaço aqui da Ultra Informação. Como está você? Aliás, de onde você conversa com a gente hoje? Bom dia, a gente está conversando aqui a partir de Guarujá do Sul, no oeste de Santa Catarina, e que é a região, na verdade, em que eu fui criado, meus pais moraram aqui já desde o início, quando começou a ser formado a cidade de Guarujá do Sul. E a gente está passando uma temporada por aqui e para matar a saudade um pouco e também muito do tempo que a gente passou fora da família. Então, de repente, estamos dando um tempo para meus familiares, para a gente curtir um pouquinho a vida, apesar do tempo ser um tempo meio difícil e para todo mundo, mas a gente está aí e está aproveitando da melhor forma possível esse momento. Tá certo, Egon. A gente vai agradecendo muito a tua presença hoje e eu gostaria justamente de começar esse programa com você contando um pouquinho, Egon, sobre o teu início de vida, de onde, é claro, você quem é a tua família, como foi o período também da tua infância e da tua adolescência. Então, por favor, conta para a gente um pouquinho desse teu início de vida. Eu nasci em Ubiritama, no Rio Grande do Sul, na verdade, na cidade hoje, próxima a Santo Ângelo, na região aí, mas Ubiritama é um município. Eu nasci lá, mas fiquei só mais uns tempos lá, mas os pais já, quando eu ainda tinha 5, 6 anos, vieram aqui para o oeste de Santa Catarina e se agradaram do local, que dava uma planta muito bonita, muito pinheiral, era um pinheiral fechado aqui, e aquela dinâmica de sempre, né? A serraria vai abrindo o espaço, vai logo a colonizadora já junto para ir vendendo a terra para os colonos, e até, os pinheirais vão logo caindo, e as terras vão produzindo, e as pessoas em geral, apesar da dureza do dia a dia do colono, que vinha do Rio Grande do Sul, mas sentiam uma esperança de melhoria de vida do que lá no Rio Grande do Sul já não comportava mais grandes quantidades de colonos. Então, nós fazemos parte um pouco dessa onda de migrações que vem principalmente do Alto Uruguai, passa pelo oeste de Santa Catarina, vai para o Paraná, sudoeste do Paraná, e lá vai até Mato Grosso do Sul, São Paulo, e até a Venezuela. Então, é um pouco esse caminho do migrante, do colonizador, e que não era, na época, muito diferente do desbravador. Se sentia um pouco fazendo o progresso caminhar nas direções que eles entendiam, na ocasião, como sendo um caminho de desenvolvimento, um caminho de fazer a terra produzir, as árvores caírem, e assim se desenvolveu um pouco esse processo de migração da bacia do Alto Uruguai para
até praticamente a Venezuela. Então é um pouco isso, e a gente foi acompanhando um pouco esse processo. Tanto assim que os meus pais vieram lá do Rio Grande logo para aqui para o oeste de Santa Catarina, Guarujá do Sul, e eu fiquei lá com os avós e parte da família da minha mãe. E então a gente foi entrando um pouco nesse esquema e também sendo fruto da ideologia, do pensamento reinante, que era o pensamento do colono em busca de terras melhores, de mais terras. E isso implicava, evidentemente, num primeiro momento agressivo contra o meio ambiente, contra... O pessoal já via um pinheiro, uma araucária, já... Bom, isso vai dar tantos reais, não era reais, na época era Cruzeiro Novo, sei lá o quê. Mas na moeda daquele momento se traduzia em tanto. Quer dizer, tudo se media pela madeira, que como aqui é perto, são 20 quilômetros da Argentina, ia dia e noite eram carradas de araucárias que iam para a Argentina que comprava. E nesse processo a gente foi também conhecendo um pouco. Eu me lembro quando meus pais foram lá ser um freguês lá da Sadia, na época, perto de Concórdia, e depois não deu certo, voltaram aqui para Guarujá, e eu fiquei por lá, em Peritiba, no seminário já, desde os 10 anos. E aí também a gente, quando ia de férias, a gente sabia o dia que saía de lá, só que não sabia o dia que chegava aqui, porque quando chovia um pouco já tinha que parar o ônibus, que não conseguia mais seguir. E assim a gente foi levando essa vida meio errante por esse oeste de Santa Catarina. Egon, gostaria que você contextualizasse para a gente um pouquinho como foi esse período no seminário, né? E também o que levou você a seguir essa caminhada? Foi uma escolha? Eu diria uma escolha condicionada. Na verdade, é um pouco isso. Eu estava lembrando hoje de manhã uma frase que era muito comum por aqui, que o pessoal dizia quando se referia aos filhos: diz, vai estudar porque senão você vai ter que trabalhar que nem eu. Porque eles eram um trabalho duro, trabalho de roça, de enxada o dia todo, plantação. E é realmente uma vida nada fácil, assim, do ponto de vista de sobrevivência. Então, fui um dos que entrou no hall dos que foram estudar. Mas assim, eu desde os 9 anos, quando comecei a morar na casa paroquial e logo o seminário de Peritiba, que era lá próximo de Concórdia, eu passei assim a ter desde o quarto, na época era o quarto ano primário, desde o início da escolarização, a gente foi seguindo esse passo e compasso da vida no oeste de Santa Catarina. E eu realmente sempre me inseri muito bem nesse contexto religioso, e a família, inclusive, foi uma das razões pelas quais não ficou lá próximo à Concórdia, porque aí era tudo no seminário de 100 seminaristas, sei lá, de 10 anos a 15 anos, eram 99% eram de origem italiana. Eu era o único de origem alemã. E depois também, lá
no local próximo a Peritiba. Era um espaço onde meus pais foram morar e trabalhar, mas eles eram os únicos católicos, eram tudo da ICLB, dos luteranos. Então ainda eram as divisões, tinha outros critérios que perpassavam esse espaço, seja ele religioso, seja de trabalho, seja de estudo. E a gente foi tocando o barco. Né? Fomos estudando, eu nunca fui um aluno número 10, eu era o número 7, mais ou menos. A gente passava bem, estudava bem. E gostava muito era do esporte. Futebol, eu já, desde que me conheço como gente, corria atrás das bolas. E, então, eu estudo também, eu me identifiquei bastante bem com o ambiente do seminário e tal. E apesar das limitações, principalmente do ponto de vista humano, afetivo, que a gente, enquanto quase ainda Piazzotti, ainda vivia por ali. Mas depois eu fui estudar em Lindóia, perto da casa em que moravam os pais do Leonardo Boff, e que a gente passava praticamente no terreno dele, e para ir para o campo de futebol. E depois, nesse período, foi criada, tinha sido criada a Diocese de Chapecó. Nos primeiros tempos de seminário, era a Diocese de Lages. E aí, então, foi criada a Diocese de Chapecó, e aí foram dois bispos, Dom José Tuller, depois teve um outro gêmeo, não sei, não me lembro o sobrenome, depois já veio o Dom José Gomes. Então, um pouco o perfil da Diocese de Chapecó. E com eles também os padres que recém vinham, o Tedesco vinha de Roma, formado dentro dos padrões que então a igreja caminhando impunha, de certa forma, e que a gente ia optando, ia fazendo, ia caminhando. E depois eu me lembro, eles começaram a construir assim, que foi criado a Diocese de Chapecó, 2 anos em Lindóia, e depois foi, então, a Diocese começou a construir o seu seminário. Também um enorme, de uma estrutura, acho que tinha uma pretensão muito grande de ter clero para abastecer o Brasil todo. Mas a gente, então, foi ficando aí nessa realidade da Diocese de Chapecó. E eu me dava bem, tanto que passava nas férias, também às vezes passava por lá, trabalhava na horta, trabalhava em cuidar dos carros. Me lembro uma caminhonetezinha Dodge lá, que o seminário tinha. E eu ia, quando eles menos esperavam, eu estava sentado lá dentro e estava dando minhas voltas por lá. Gostava muito, estava muito chegado a um dirigir carro e tal. Mas, enfim, a gente foi, depois de terminar o secundário em Chapecó, aí fomos no seminário catarinense, no seminário paulino, que era dos seminaristas do estado de Santa Catarina, em Curitiba. E lá, então, era todo aquele fervo, é o período de 67 em diante, tinha todo uma efervescência social e principalmente uma contestação da ditadura militar. E aí entrou um detalhezinho nessa parte da ditadura que me direcionou mais para uma postura crítica ao sistema, porque
em 1966, no início da ditadura militar, teve ainda eleições para governador. E na época o candidato aqui em Santa Catarina era Ivo Silveira. E lá pelas tantas eu soube, eu estava no Seminário Chapecó, da notícia de que tinha prendido meu pai. E daí eu tentei ficar sabendo logo do que se tratava e tal. E aí as alegações eram de que ele teria gritado "Viva o Brizola" e era do grupo dos 11. E, então isso me chocou muito. Eu sentia que era uma injustiça contra a qual eu deveria direcionar as minhas energias, meu empenho de superar esse regime. Isso, então, foi um pouco um norte, uma direção que foi dando, porque daí eu fui já no ano 67, para Curitiba, e lá em Curitiba a gente passou a ter também uma militância mais social a partir, fazendo filosofia, estando na universidade, também seria um apoio aos centros acadêmicos, que sempre eram críticos e contrários à ditadura militar, as pichações de muro, nas madrugadas da vida. Então, a gente foi fazendo um caminho que tinha muitos tempos e contratempos e que da ditadura. 68, com o AI-5, o regime endureceu as posturas aos que contrariavam seus interesses. E aí eu me lembro até um dos colegas nossos do seminário, era do Centro Acadêmico Paulo VI, e ele acabou indo para Ibiúna, naquelas... Os mais novos devem saber um pouco dessa história da militância dos jovens. Aliás, a gente acho que deveria fazer um apelo desde já para que a nossa juventude não se acomode dentro dos estreitos caminhos da dominação, do imperialismo, do sistema de opressão. Eu fui me inserindo dentro desse contexto. Depois, até em 1970, eu acabei encontrando em Curitiba com o Egídio, que tinha criado a Operação Anchieta e que estava procurando quadros para desenvolver um trabalho junto aos povos indígenas. E foi então que eu acabei participando, desde 70, num grupo de apoio à causa indígena pela UPAM. E aí a gente foi fazer estágio logo em 72, quando o CIMI foi criado. Eu estava em Rondônia, trabalhando com os Pacanova, Oruari. E desde então, o Lutário, que foi sempre o companheiro da gente nas caminhadas por aí, a gente passou a não ir mais para Curitiba, mas no retorno ir para um apartamento, uma casa lá em Porto Alegre. E lá que a gente acabou também se participando já mais intensamente da questão indígena, tanto que, por coincidência, no dia 26
de junho de 1972, desculpa, 75, enquanto no CIMI se realizava a primeira Assembleia Nacional, eu era ordenado padre em Guarujá do Sul, aqui mesmo onde estou agora. E tanto que eu não participei dessa primeira, acho que foi uma das únicas Assembleias Gerais do CIMI que eu não participei. E, enfim, aí a gente foi ingressando, se aprofundando, caminhando, lutando na questão indígena. E a UPAM, que foi um pouco nosso berço de formação do indigenismo, passou então a ser um pouco o referencial mais importante nossa dessa caminhada inicial. E também logo quando o CIMI foi criado em 72, quando eu estava em Rondônia, a gente já foi com o firme propósito de continuar fazendo a teologia, mas em negociação com Dom José, de que nós queríamos, como padre e tal, trabalhar com os índios. Se não fosse isso, nós íamos procurar um outro caminho. Mas tivemos uma recepção muito, muito compreensiva, muito fraterna do Dom José. Eu peço um pouco de desculpa, que a gente, um pouco, como estou com uma situação de Parkinson, então a sensibilidade às vezes fica um pouco mais aflorada e nem sempre a gente consegue controlar as emoções. Então, mas era um pouco foi esse um pouco o processo. Então, aceito na diocese, terminamos os 2 últimos anos de teologia e logo já nesse período mesmo a gente entrou em contato com Egídio, com outros companheiros que estavam já fazendo uma caminhada de apoio aos povos indígenas do sul do país. Aliás, é até curioso, a gente vivia no meio dos índios invisibilizados, porque a gente estudou, né, muitos anos a 40 quilômetros de uma terra indígena, mas não se dava conta de que existiam índios por aí perto, a não ser alguns que via vendendo algumas coisas na rua, mas não tinha assim um olhar mínimo para esse tipo de realidade. E tudo isso num contexto, é compreensível, num contexto de colonização, da ideologia colonial, de fato já tinha traçado um pouco o destino para esses povos, para essa diversidade, que era o que os militares depois assumiram, que o sistema assumiu, que era acabar com os índios. Então esse, de certa forma, era o decreto. Agora, como acabar isso, cada momento da história foram dimensionando as suas ações genocidas contra os povos indígenas. E então a gente foi se inserindo dentro desse contexto do CIMI. Em 74, a gente teve um primeiro curso de indigenismo em Palmas, no sudeste do Paraná. E nesse momento também a própria Assembleia, que tinha também já de Dom José, de Dom Sartori de Palmas, e o bispo de Federico, Westphalen, na época agora não lembro o nome. Enfim, fomos fazer esse curso de indigenismo, que foi a semente do CIMI-Sul.
Tanto assim também que, como o tempo já era bastante marcado pelas contradições e conflitos da ditadura militar contra os povos indígenas e os defensores de outros caminhos plurais para o país. E então foi nesse momento, inclusive em Palmas, nesse curso de indigenismo, que o encontro que ali se realizava acabou sendo cercado pelos militares. E a gente tem um fato meio cômico, se não fosse trágico, é que com o medo, o receio dos militares de prender todo mundo aí que estava no encontro, aí os bispos foram tentar falar com os militares e nós tivemos que dar conta de acabar com todas as anotações possíveis e imagináveis até aquele momento no encontro. Tanto assim que o relatório não conseguiu nem ser relatório depois do encontro, porque os papéis tiveram que criar pernas e a gente acabou não ficando com uma memória mais escrita desse momento. Mas foi ali, então, que depois de lá a gente conseguiu, conversamos com Dom José Lutário e eu, e ele, então, apoiou logo nós iniciarmos uma articulação da pastoral indigenista aqui na região sul. E ali, então, foi a nossa migração para o porão da Casa Paroquial de Xanxerê, os porões da liberdade, a gente falava. Tentava cavar alguns espaços de apoio, de solidariedade aos povos indígenas. E ali foi bom porque a gente já tinha alguns caminhos andados. O Egídio, por exemplo, já tinha desde 67 feito levantamentos sobre os povos indígenas do Rio Grande do Sul, depois da região sul. E então esse já tínhamos até um bom material inicial para apoiar efetivamente a luta dos Caingangue, dos Guarani, dos Xoclen e as famílias terena, para a gente então fazer uma caminhada junto com eles. E foram assim momentos muito importantes. Logo em seguida a gente conseguiu aliados, principalmente o Vilmar D'Angelis, como leigo, ele tinha mais abertura, mais espaço também. E ele passou a contribuir muito, ele e a Juracila depois. E assim a gente foi caminhando. E aí alguns marcos importantes que nessa época, em 76, a gente, depois de caminhar por alguns espaços dessa região sul, fazer um levantamento mais detalhado sobre essas realidades, começou a dar uma dinâmica ao trabalho e com isso nós conseguimos solidariedade não só da paróquia de Xanxerê, não só, mas principalmente do Dom José, que fez uma caminhada também junto aos índios, mas em direção da realidade indígena. E eu me lembro de uma vez, porque logo que a gente o regional foi se consolidando, também a repressão começou a aumentar. Eu, por exemplo, era proibido de entrar nas áreas lá, depois de um certo tempo, até na área de Chapecó, porque o coronel, o seu João, era um militar aposentado, que era chefe de posto,
tinha recebido ordens de Curitiba que não deixasse ninguém mais do CIMI entrar naquela região. Então a gente foi fazendo os caminhos dos atalhos, das buscas de aliados, e isso fez com que a gente fosse crescendo na solidariedade e caminhando junto aos povos daqui. Eu saía cedinho lá do porão, onde a gente tinha cavado de tal forma que a gente até podia dormir lá, acabei me acampando lá. E também, depois de lá, a gente ia cedinho, às vezes, tomar chimarrão lá com Foquei, Vicente, o Capanema, o Baixinho, agora não lembro mais o nome. Mas era um grupo, principalmente do Pinhalzinho, com os quais a gente tinha uma interação mais orgânica, mais permanente. E então foi um pouco esse início que, na verdade, nos ajudou muito também, uma segunda coisa. Em termos de regional do CIMI, a gente teve um pouco a compreensão de que, como era a parte principalmente de 4 estados, né, desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, então era importante inserir dentro desse processo, de uma maneira mais efetiva, as dioceses nos quais se encontravam as populações indígenas. E aí que foi que a gente acabou contatando um padre lá da diocese de Frederico. Isso. Depois o Natalício Weichenfelder, da diocese de Palmas, o Saleme, da diocese de Lins, São Paulo, e eu pela diocese de Chapecó. E nós conseguimos fazer reuniões sistemáticas em cada um desses lugares, em cada uma dessas dioceses, e conseguimos dar um início bastante dinâmico aos posicionamentos políticos também com relação à realidade. Então, cada vez que a gente se reunia, a gente fazia um documento de denúncias, e isso, de alguma forma, foi, evidentemente, não agradando ao regime militar e à FUNAI militarizada. Então, essa realidade fez com que essas contradições, esses embates, acabassem sendo cada vez mais duros, mais sistemáticos. E acho que esse foi um momento assim bastante importante, que foi consolidando a solidariedade e o apoio efetivo aos povos indígenas do Sul. E falando em Rio Grande do Sul, me lembro que foi o estado, acho que foi o único, onde o governo do estado assumiu a questão indígena, dos toldos. E esses toldos depois, não sei se foi quando foi criada a FUNAI em 68, ou logo depois, o governo federal pediu de volta os toldos. E cadê os toldos? O estado do Rio Grande do Sul, dentro da sua sabedoria de subornar um pouco essa realidade, então fez com que uma parte dos toldos fosse transformado em áreas de conservação, outros tantos foram destinados à colonização, e o que sobrou ficou para os índios, e devolveram esses toldos com os índios para a FUNAI, para o governo federal. Então, eu acho que
teríamos assim, muita coisa, com certeza, para conversar, mas um início não muito sistemático. Aliás, foi um pouco uma das minhas características. Depois, quando eu vejo assim, é que talvez não me enquadrasse muito bem nas estruturas. E isso fazia, principalmente com relação ao regime, sempre traziam os momentos de dificuldade e tal. Mas eu estava me lembrando ainda de uma vez quando fui com o Dom José, a gente decidiu fazer uma celebração em uma das vilas que se criaram dentro da terra indígena. Tinha a Vila Bortoluce, Vila Samburá, perto de Samburá, dentro da área indígena depois. Enfim, aí resolvemos nos entrosar dentro de uma reflexão mais ampla, que era a contradição daquele tempo. Se queria resolver o problema acabando com os índios ou mandando os índios para a Amazônia, onde ainda tinha floresta. Como se dizia, o lugar dos índios é na Amazônia, não é aqui no sul. Então, quando nós fomos naquela reunião, eu acabei não indo, porque sabia que podia ser o motivo de atritos. Aí o Dom José foi fazer a reunião lá com os colonos, que naquele momento eram considerados intrusos, ou eram também arrendatários, que o próprio SPI depois da FUNAI arrendavam as terras indígenas. Então aí eu lembro depois quando ele voltou, o Dom José ele falou: nunca fui tão xingado na minha vida como hoje, porque havia uma postura extremamente radicalizada por parte interesseira, por parte dos políticos locais, de que o governo federal ia dividir aquelas terras e ia ficar com os colonos. E os índios iam ser levados para outros lugares. Então, aí nós tínhamos um trabalho também com os agricultores, com os produtores rurais da época na terra indígena. E tínhamos uma posição clara, que era a posição da diocese, e com o Dom José nós refletimos muito sobre isso, que era o direito dos colonos de terem sua terra, poderem plantar, mas não em cima da terra dos índios. E isso era um embate sempre muito forte, porque, por um lado, era a posição um pouco da diocese, por outro lado, era a postura fechada dos políticos de iludir os colonos, dizendo que eles iam receber essas terras, que podiam ficar, que podia entrar mais gente, quanto mais gente dentro era melhor para eles, porque o governo ia repartir essas terras. Então era um pouco um momento difícil, um momento duro, mas um momento também em que floresceram as flores ocultas, em que a gente apoiou a realização do Kiki, dos rituais religiosos dos Caingangue, e em 76 nós fizemos, na Semana dos Povos Indígenas, o Kiki lá no Pinhalzinho. Soubemos que lá no Toldo do Umbu, os índios tinham sido tirados faziam 2 ou 3 anos, e os que eram capitão na época ainda estavam no posto indígena Chapecó. Aí tinha a Kombi azul,
Não tem nenhuma referência a cores de times. Mas era uma Kombi azul com a qual nós íamos nos deslocando pela região sul e principalmente na região do Posto de Chapecó. E então aí a gente começou a perceber a importância tanto da recuperação cultural, em parte, que fosse também um eixo do trabalho, junto com a luta pela terra. E aí fomos lá no Todo do Umbu, o pessoal ainda diz, olha, esse pé aqui é o pé no qual foi enterrado o umbigo de tal índio que estão aqui agora e tal, e que foram acompanhando o processo de jogar em cima do caminhão e colocar dentro de áreas indígenas, que é o processo que continuou por muito tempo e infelizmente continua em alguns lugares ainda. Bom, eu acho que sim, os projetos aqui, eu estou vendo as roças comunitárias que nós fazíamos, nós entendendo que precisava um pé na área e outro na sociedade, a gente começou a fazer roças comunitárias com os índios do Pinhalzinho, e então tinha momentos muito importantes em que nós acompanhávamos e documentávamos um pouco esse trabalho, e que a própria Diocese depois levou adiante, até com a construção de um depósito para que o milho e basicamente milho que a gente plantava não fosse vendido durante a safra, que era muito mais barato. Aí então acabou fazendo um galpão para segurar por mais tempo e passou a fazer um trabalho junto aos índios. Isso, de alguma forma, esvaziava um pouco os argumentos do general Smart de Araújo, de que o CIMI só atrapalhava e não fazia nada pelos índios. E com esse argumento, ele 2 ou 3 vezes tentou se chegar mais ao pessoal do CIMI, outras vezes ele proibia o pessoal do CIMI de entrar na área indígena. Então, todas essas contradições que foram caminhando e foram consolidando, acho que um momento em que aqueles que estavam marcados para morrer fossem aqueles que vivessem com a maior plenitude possível as suas vidas, suas culturas, sua maneira de ser. Então é um pouco dessa história, dessa caminhada. Teria muitos outros olhares sobre essa realidade que com certeza podem estar enriquecendo e devem estar enriquecendo um pouco essa memória coletiva e subversiva dos tempos da ditadura, dos tempos em que se dizia também de democracia, mas que a democracia muito pouco falava era a imposição, o autoritarismo, e os índios, infelizmente, sempre foram vítimas desses processos e desse pensamento. E eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho que o CIMI está fazendo agora, ao chegar aos 50 anos. Me lembro de uma frase de Dom Tomás: vamos apoiar com todas as forças os índios para que o CIMI pudesse ter uma vida curta e os índios assumissem a sua caminhada histórica de viver em suas terras nesse país. Mas foi muito pouco o que se conseguiu até aqui. Mas, como eu dizia, a fala de Dom Tomás era muito otimista, e a realidade é muito mais lenta e contraditória do que às vezes a gente pensava. E a gente, acho que, começa a recuperar essa memória. É importante que a dinâmica do CIMI, como
prevalece a perspectiva coletiva de construção, de apoio, de luta. Eu acho que a gente vai fazer e celebrar esses 50 anos com os quais acho que muitos e muitos têm muito a contribuir e muitos se têm a olhar para frente e pensar o futuro de pé no chão. Eu acho que um pouco algumas partes da memória a gente vai deixando para dar, eu ia dizer, dependendo de onde você olha, como você se insere nessa realidade de contestação, de transformação, de apoio à cultura, de apoio à diversidade, mas você vai aprofundando a sua caminhada ao lado desses povos e dessa realidade. Então, é um pouco isso que eu gostaria, assim, algumas coisas pudessem ser, ajudar a refletir a esses que vêm caminhando, esses que vêm assumindo, esses que vão estando junto aos povos indígenas, seja no CIMI, seja nas próprias organizações, seja em nível da igreja, seja em termos de sociedade civil. Eu acho que nós temos dívidas imensuráveis para com esses povos. Não podemos desanimar. A luta continua. Continua assim, Egon. Egon, eu sei que a gente vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Você hoje vestindo essas palavras aqui com a gente, palavras carregadas de sentimento e carregadas de emoção, justamente por esse meio século, né, de história também do CIMI e uma história que você ainda faz parte, né? Você traz muito esse contexto também da ditadura, né, Egon? Falando especialmente das perseguições, né? Eu lembro que em outro momento nós conversávamos e você trouxe muito presente a data de 1979, de uma correspondência que você recebeu, né, do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que, né, a Organização Paramilitar Anticomunista Brasileira de Extrema-Direita, e o recado que você acabou recebendo, que dizia: desejamos um péssimo Natal e que no próximo ano o nosso confronto seja decisivo. Então eu lembro, né, dessa outra entrevista que a gente fez e desse relato que você colocou, e diante disso, para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você falasse qual é ou quais são os desafios que o Conselho Indigenista tem, né, ao completar, é claro, esse meio século, mas nessa luta contra o fascismo e contra também esse genocídio, né, que a gente percebe muito evidente nesse momento histórico aqui no Brasil. Cada contexto, cada realidade é um espaço enorme sobre o qual nós podemos refletir e nos ajuda a alimentar nossa esperança. Eu acho que uma das lições que a gente talvez tenha que aprender, e rapidamente, da atual conjuntura, principalmente de vida e morte, é que o nosso sistema Terra realmente é não só finito, mas está sendo bombardeado diariamente por posturas destruidoras do sistema, que a título de desenvolvimento, a título de progresso, acaba desencadeando os limites desse planeta Terra, porque acho que só se a gente fechar os olhos, não enxerga os limites logo na nossa frente. A Terra não só é finita,
mas como é um espaço onde se ouve o grito das diversas formas de vidas que vão sendo eliminadas. Então eu acho que nós temos muito a aprender, os povos indígenas têm muito a ensinar, nós temos muito a caminhar, não fugir, mas enfrentar as realidades que vão se colocando com bastante realismo depois desses momentos de vírus invisíveis e os destruidores visíveis. Então acho que a gente tem principalmente uma relação com a Amazônia onde eu passei vários anos da minha vida, quase a metade. Eu acho que a Amazônia é o grito talvez mais alto do grito que já passou por aqui. E eu acho que é urgente. Não temos tempo de simplesmente deixar, como eu falava para o meu companheiro aqui há pouco, quando a gente tinha uns anos a menos de vivência, a gente ouvia frases assim que não faziam muito sentido. Por exemplo, o pessoal gritava, vá para a Cochinchina. Daí eu agora estou me lembrando, eu acho que agora já devemos ter até descoberto a Cochinchina. Eu vi coisas que a gente não sabia onde fica, em que lugar do planeta, em que realidade. Então, muitas dessas expressões carregadas muitas vezes de ideologias mortíferas, a gente acho que tem muito a fazer e fazer com urgência e com sabedoria. Egon, quero te agradecer profundamente, com todo carinho e com toda a rebeldia que nos conduz também nessa luta, pela tua participação aqui no programa Palavra Nua desse domingo. E você, lá no meio da nossa conversa, você pedia desculpas pela tua emoção. E eu quero dizer que você não só pode, como deve se emocionar, né? Que essa tua emoção e essa tua ternura, ela também nos alimenta. Então, eu te agradeço por isso, eu te agradeço por essa emoção e por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco dessa tua vida, né? Nessa história de luta também junto ao CIMI e aos povos indígenas. E quero agradecer também... Sim, claro. Não, eu só queria aproveitar a carona aí para fazer um agradecimento aos meios de comunicação que desde o primeiro momento do CIMI foram uma das ferramentas a favor dos direitos dos povos indígenas. Acho que se não tivesse havido esse empenho forte, teimoso, muitas vezes, da imprensa, de alguns canais da imprensa, não a imprensa como todo, mas tanto o surgimento da imprensa alternativa, como às vezes até se conseguir alguns espaços na imprensa maior. Mas a gente tem, assim, só agradecer também as muitas lições. Eu sempre digo para o pessoal, são 40 anos, 50 anos do CIMI, 40 anos da Universidade dos Índios. E a gente continua aprendendo e vai aprender até que os dois pés estiverem no caixão. Porque se for um só, a gente está sujeito a querer pular ainda. Mas, então, acho que é um pouco essa realidade dinâmica, essa realidade urgente, essa realidade insurgente de cada dia que nos anima a continuarmos a caminhada junto a esses povos, porque eles têm muito a nos ensinar, e agora, principalmente, é o momento em que a humanidade talvez pudesse dar uma reviravolta, mas parece que os governos do planeta Terra não estão a fim de fazer mudanças ou de aprender a lição de que o caminho que estão traçando é o caminho da morte. Então, eu acho que a
A gente está aí para caminhar juntos e vamos, se não conseguir muito, mas o pouco que conseguir será uma gota d'água no oceano. Obrigado. É isso aí. E a gente também, enquanto jornalistas do campo popular, também temos aprendido historicamente com os povos indígenas, porque a informação, ela não pode ser propriedade privada de ninguém, né, Egon? Ela é um direito humano que os povos indígenas nos ensinaram que deveria ser assim. Então, te agradeço mais uma vez, agradeço a Júlia Sajorato, que ficou com a gente aqui na edição, e também com o Ivan Cima, do Conselho Indigenista Missionário, que saiu de madrugadinha lá de Quilombo e foi até Guarujá do Sul também, com todo equipamento, computador, com fone de ouvido e tudo mais, também para garantir esse acesso, né, à nossa conversa, para que a gente pudesse fazer esse momento. Então, Egon, um grande beijo para você, para tua família, e cuide-se muito. Quando precisar, dê um grito, que a gente também está aqui, muito atenta e muito atento também para te escutar, tá bom? Tá bom, obrigado a vocês por estarem possibilitando a gente contribuir um pouquinho do que vivenciou, porque acho que nós temos que reconstruir coletivamente um pouco tanto essa história, ou visibilizar os momentos das lutas, visibilizar os caminhos novos, talvez que sejam necessários e possíveis. Um grande abraço a vocês, tudo de bom, e agradeço principalmente também ao CIMI essa possibilidade de fazer com que essa história continue caminhando e contribuindo para quem sabe, um novo momento do planeta Terra. Um beijo grande, Egon. Obrigada pela tua vida também. Obrigado.